Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa série A Saga dos Campeões do Mundo. De La Bourdonnais a Magnus Carlsen, não, a Ding Liren, né? E aqui a gente começou então falando do La Bourdonnais, mas não podemos deixar de dar um passo para trás aqui e falar do François Philidor. Jogador francês com duas paixões, xadrez e música. Ele compôs mais de 20 óperas durante a sua carreira como músico e fez um grande nome na música e também fez um grande nome no xadrez. Afinal de contas, quando você começa a entrar um pouquinho mais no mundo do xadrez, você vai se deparar com a abertura Philidor, mate do Philidor, enfim, você vai ouvir bastante esse nome. Ele aprendeu a jogar xadrez com 6 anos de idade observando os demais jogadores no coral que ele frequentava. Então você imagina isso, ele ficava lá vendo os outros músicos lá do coral jogando, ele com 6 anos lá, e assim ele aprendeu a jogar xadrez. Ele frequentava o Café de la Régence lá em Paris, um café frequentado ali por grandes mentes ali da época, artistas, pessoas influentes ali no meio, e ali grandes jogadores de xadrez. Lasker classificava como mestres de segunda categoria, mas enfim, mestres, jogadores ali muito fortes, e ali então Philidor se desenvolveu. E ele começou a ter aulas com o jogador Legal, né? É o nome do jogador, aliás, mate do Legal. Você também vai acabar conhecendo isso, quem entra no xadrez, o mate do Legal é aí em relação ao Kermur de Legal, né? Então, um jogador com quem o Philidor realmente viu que era forte e com quem ele foi ter aulas por 3 anos ali, né? E um pouquinho mais. E logo no começo, o Legal viu que o Philidor tinha uma boa capacidade e 3 anos depois, o Philidor já estava jogando melhor do que o seu professor Legal. A ascensão de Philidor não parava mais, o nível de xadrez dele continuava a crescer depois que ele superou o mestre Legal. Ele viajou pela Holanda, foi para a Inglaterra, jogou com mestres consagrados ali da época, como o Círio Stama, contra quem aí o Philidor jogou um match e venceu com facilidade por 8-2. E isso jogando todas as partidas de pretas, né? E a superioridade dele foi ficando tão evidente que ele já ganhava de todo mundo do mundo contra quem ele jogava, que ele passou a oferecer ali peça a menos e tudo mais para poder dar chance para os adversários. Outra coisa que o Philidor foi pioneiro foi jogar de olhos vendados com mais de uma pessoa, com 2, 3 pessoas ao mesmo tempo, as chamadas simultâneas às cegas. Philidor inovou fazendo isso, chocando, né, as pessoas. E o melhor de tudo, né, além de jogar vendado contra 2, 3, ele ganhava as partidas, né? O que é importante. Philidor escreveu em 1749 a famosa obra Análise de Jeu des Échecs, Análise do Jogo de Xadrez, um livro que viria a ficar famoso e influenciar muitos jogadores dali pra frente. Philidor ficou famoso com a frase "os peões são a alma do xadrez". Ele valorizava os peões que até então eram tratados como cones, né, que precisava ser tirado da frente para abrir uma diagonal, precisava sacrificar para abrir uma coluna. Não é que eles não possam ser usados para isso, mas definitivamente os peões são muito mais do que isso, né? E Philidor então foi o primeiro a trazer essa noção da importância de jogar com os peões, e isso realmente fazia dele um grande diferencial. Ele sabia jogar muito bem com os peões. Philidor influenciou anos mais tarde jogadores como William Steins e também o Nizovic, foram jogadores ali que tiveram total influência de Philidor e aprimoraram, claro, depois as suas ideias. Todas essas informações eu peguei aqui do blog do Xadrez Total, uma matéria maravilhosa aqui do meu amigo mestre nacional Cleiton Lima. Então eu vou deixar o link aqui para vocês conferirem também na íntegra todos os detalhes dessa matéria deliciosa aqui sobre o Philidor. E aqui eu vou mostrar então uma partida do Philidor contra o jogador Cotter, um jogador ali da época, certamente não dos melhores, mas aqui o Philidor não interessa, tá jogando com uma torre a menos aqui, né? Então vamos olhar aqui essa partida, que ela é bastante interessante. E antes, claro, destacar aqui a foto do Philidor, uma recomposição que a gente fez e uma criação a partir da recomposição. A gente tem a foto original aqui que eu tô mostrando para vocês. Então fizemos um trabalho aí de restauração, não somente restauração, mas também a evolução aí da foto de Philidor, né? Muito bem, dito isso, vamos à partida. Philidor tem uma torre a menos e abre aqui a partida com o peão do rei. O Cotter responde com E5 e aqui nós temos então F4.
Podemos chamar de Gambito do Rei? Podemos, né? Aqui em geral tem que ter a torre para ter esse nome, mas tudo bem. Aqui D5 contra Gambito Falkbeer. Olha aí, jogadores de contra Gambito Falkbeer. As pretas não aceitam o Gambito e contra-atacam o centro. Cavalo F3 foi jogado pelo Philidor. Peão por F4 e por F5. Dama por D5, e o Philidor consegue um tempo aqui, desenvolve o cavalo com tempo sobre a dama. O Philidor tem que jogar de uma maneira agressiva aqui nessa partida, porque se levar para um final, alguma coisa ele vai perder com uma torre a menos, né? Então ele não pode dar chance das pretas se desenvolverem, por isso muito bom poder desenvolver o cavalo com o tempo. Dama em E6 com cheque, o rei vem para casa de F2, e aqui você fica ameaçando tirar o bispo e tentar ganhar aqui a dama, né? Bispo E7 foi jogado frustrando qualquer tentativa como essa. E aqui D4 jogado pelo Philidor, ganhando espaço no centro. O cavalo em F6 desenvolve, bispo por F4 captura aí o peão. Cavalo em E4, cheque forçando trocas. Eita, o Cotter, ó, vou falar, tá indo bem até aqui, né? E quem tem peça a mais quer trocar peça. Aqui ele forçou a troca, cavalo toma, dama toma. E aqui bispo por C7, o Philidor sabe da importância dos peões e agora ele tem um peão passado aqui na coluna D, né? Cavalo C6 foi jogado, bispo D3 e agora dessa forma ele protege o peão, a dama não pode capturar, nem o cavalo, a dama tá atacada, por isso dama em E6 colocando a dama em segurança e agora a torre em E1 prepara para atacar aí a dama. E nessa época a turma gostava muito de capturar material, né? Então aqui dama por A2 foi jogado. Até aqui tudo bem. Um lance arriscado, né? Você tá com a dama atacada. É melhor manter a dama aqui como uma defensora do rei, fazer o roque e tudo mais. Aqui você ganha um tempo no bispo, né? Então dama D7 aqui definitivamente é o lance a ser jogado, mas dama por A2 não tem nada de errado. Jogadores táticos e agressivos dirão que jogariam dama por A2 mesmo, né? E tudo bem. Bispo B5 foi jogado agora aqui pelo Philidor, e aqui nós temos bispo D7, colocando aqui a proteção. No entanto, agora o Philidor segue aqui com D5. Era muito importante evitar o D5, jogar um lance como bispo E6 aqui seria muito importante para evitar o lance D5. E agora o Philidor, que sabe que os peões são a alma do xadrez, segue com D5 aqui depois de bispo D7 de qualquer maneira. E aqui já tem complicação pro Cotter, né? Porque, afinal de contas, o cavalo é o defensor do bispo, o cavalo tá sendo atacado e aqui é muito difícil de achar um lance, né? Por exemplo, se o cavalo sai aqui para qualquer casa, cavalo B4 não foi jogado, tá vindo torre por E7, seguido de dama E1, né? Aqui as brancas teriam um forte ataque, dama por B4 e é difícil de parar um ataque como esse, onde as brancas têm 3 peças por 2 torres, mas o melhor de tudo é que as torres não estão jogando e o rei aqui não tá seguro, né? Então, muito interessante aqui o lance D5. E agora o Cotter poderia então fazer o roque aqui, colocar o rei em segurança e devolver um pouquinho de material, mas ele segue com dama por B2, atacando também aqui o bispo do Philidor, e agora é a chance do Philidor voltar para o jogo. D por C6 aqui capturando o cavalo, temos B por C6, notem que não adianta aqui capturar o bispo por conta de dama aqui por peão, dama por bispo, cheque, né? Seguido aqui com sequência de checkmate, o sacrifício da dama e tudo mais poderia seguir dessa maneira. Por isso a partida seguiu com B por C6 e agora o Philidor segue com bispo por C6. Que é isso? Olha aí que bacana, hein? Bacana demais aqui esse lance. Então já mostrando todo o potencial tático aqui, né? Esse lance aqui, bispo por C6 e agora a sequência que justifica esse sacrifício. Torre por E7, que bonito, né? Indo pro ataque, full ataque aqui. E aqui o melhor que as pretas podem fazer é disparar, mas aqui a turma não recuava não, a turma ia pra cima. Rei por E7 foi jogado, dama D6 cheque, lance forçado rei E8. Dama por C6 cheque atacando a torre, rei E7 lance forçado. Bispo D6 cheque e agora o rei... ou ele começa a se aventurar aqui pro centro do tabuleiro que não vai dar certo, ele vai levar mate de qualquer maneira. Rei D8 foi jogado e aqui mate em 2, dama C7, seguido de dama em E7, checkmate, né? Tá aí o Philidor, um dos grandes nomes da história do xadrez, com certeza tem que estar aqui, né, presente aí na nossa saga.
porque é um jogador que influenciou muitos jogadores que viriam depois. É claro que é covardia comparar o Philidor com qualquer jogador atual, não se deve fazer comparações entre jogadores de tempos diferentes, e sim dos jogadores contra os demais jogadores da sua época. E o Philidor, um gênio do xadrez, certamente 200 pontos de rating ou mais acima de qualquer jogador do mundo na época dele, certamente alguém que merece estar aí na nossa playlist. Beleza, galera? É isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!